Vamos começar orando, tá bom? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, pela oportunidade, ó Pai, de estar interagindo, mesmo à distância. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos dando entendimento, esclarecendo, nos guiando, nos enchendo com Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, então agora vamos fechar os microfones um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Depois a gente abre de novo, senão fica dando muito estalo, tá bom? Hoje é dia 4 de maio de 2020 e agora já nem perdi a contagem já de quantos dias que a gente está como é que falei, em confinamento e tudo mais. Mas agora já está começando a liberar, então pelo menos 51 dias, oh my God, 51 dias. Não dá nem para acreditar que a gente já chegou até aqui, né? Coitado do pessoal da Espanha que já está há mais tempo também, não é brincadeira. Bom, antes de entrar exatamente no assunto, eu só queria dar ressaltar um pouquinho do que nós vamos falar em Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma das cartas, é uma das leituras que eu mais gosto de voltar a ler de novo, porque sempre me dá mais, me faz relembrar o que Cristo fez por mim, me faz ficar inspirada pelo que Deus está formando como igreja. Então, isso tudo, sempre assim, quando a gente volta, mesmo que você... Assim, eu quero ler alguma coisa, eu volto sempre para Colossenses, porque é sempre um livro de inspiração muito forte para mim, tá? Tem duas palavras que nós vamos ver com bastante frequência. Uma é a inimizade e a outra reconciliação, tá? Então, a inimizade, o oposto de reconciliação. E o tempo todo nós vamos ouvir essa palavra de reconciliação, que é o que nós temos de maior, vamos dizer assim, é o maior valor. Eu lembro de ter brigado com a minha irmã e, assim, achar que ela nunca mais ia falar comigo, né? Mas eu achava, né? Então, quando eu fiz a reconciliação com a minha irmã, foi um alívio, saiu um peso, né? Ou uma amiga minha que alguma coisa aconteceu e criou alguma coisa bem ruim entre a gente. E eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de estar em paz com todo mundo. Então, na hora que eu reconciliei com a minha amiga, foi aquele alívio, né? Então, imagina para nós estarmos distante de Deus, estarmos na escuridão, estarmos numa situação de afastamento, de isolamento, e nós sermos reconciliados com Deus. Então, quando nós recebemos esse dom de Deus, porque vem dele a reconciliação, né? Então, quando Deus estende a mão para nós reconciliarmos com ele, o alívio no nosso espírito é muito grande. Por mais que a gente não... Só quem está passando por isso sabe o valor que é essa reconciliação com Deus, esse alívio que dá, você se sente inteiro, você não sente mais pela metade, você se sente inteiro. Por quê? Porque você está em paz com Deus. Você pode dormir, encostar a tua cabeça no travesseiro, porque você está em paz, tá? Então, é nesse sentido a palavra de reconciliação. A palavra em grego é muito parecida com o de catalisar, né? Mas também pode ser de apedrejar, né? Em que você joga um monte de coisa, faz um monturo, né? Então, a origem da palavra é ajuntar, é reorganizar, tá? E a inimizade separa e a reconciliação reúne, tá? Então, vamos
colocar isso na nossa mente e vamos começar a ler no texto de referência, que é um deles, né? 2 Coríntios 5, e o 18 ao 20 é o que está falando exatamente do assunto, mas vamos começar um pouquinho antes, no 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Lembra que com Adão entrou o pecado, certo? Então, com Cristo, é o segundo Adão, então com Cristo nós temos a reconciliação. Então, não só isso, se alguém está em Cristo, é nova criação, certo? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha essa palavra, embaixadores de Cristo, tá? Então, qual é o nosso papel? Como nós recebemos a reconciliação, nós somos embaixadores, nós somos portadores, nós temos uma carta de Deus para ser entregue para as pessoas. Então, eu recebi a reconciliação, então vou representar a Deus para entregar a carta de reconciliação para as pessoas. Então, para todas as pessoas que eu puder, eu vou usar a mesma mensagem, que é: reconcilie-se com Deus. Não fica achando, como no caso, assim, acontece com muita frequência, a pessoa fala assim: mas Fê, eu fiz coisas tão horríveis, eu cometi um aborto, Deus nunca vai me perdoar. Eu fiz coisas tão horríveis, eu enganei meus próprios pais, Deus nunca vai me perdoar. Tá? Quem está estendendo a mão para você receber o perdão é Deus e não você. Certo? Então, através de Cristo, ele está estendendo a mão para que você aceite a reconciliação. Tá? Se você virar emburrado, você não aceita. Certo? Se você segura na mão, você está aceitando a reconciliação. Ok? Vamos agora para Romanos 5:10, um pouquinho antes. Vamos começar um pouquinho no 8, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. É tão importante essa palavra que ele está repetindo aqui umas 4 vezes, né? Nós éramos inimigos, nós nascemos já no pecado, e nós pecamos, e nós nos afastamos de Deus, e nós resolvemos fazer as coisas pela nossa própria cabeça, certo? Mas Deus já antes, ele não deixou a gente perdido. Antes, ele já reconciliou, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, ou seja, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nossa vida, e nós aceitamos que o Espírito Santo habite em nós, tirando todas as outras coisas que nós invocamos para a nossa vida, a gente tira e recebe o Espírito Santo. Então, agora nós estamos reconciliados com Deus.
Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É muito importante, então, essa palavra, certo? Vão dar uma passadinha em Efésios 2, eu sei que a gente já leu tanto esses textos como o de Efésios, mas só para ressaltar esse ponto, antes de entrarmos em Colossenses. Então, Efésios 2, 10. Uh, 2:8, para pegar o contexto. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras. Então, eu não posso fazer nada para receber isso de Deus, tá? Então, não é por obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Tá? Então, é um dom que já está vindo antes, certo? E isso que é um amor assim tremendo. Então, não depende do que nós vamos fazendo, da caminhada que nós estamos tendo. Depende de nós voltarmos para Deus. Por que eu falei que eu gosto de ler a carta de Colossenses, né? Porque é uma forma de me lembrar, principalmente na hora que começa a ficar muito agitado, começa a ficar com o dia muito turbulento, eu gosto de ler de novo, para entrar no foco, entrar no pensamento certo, tá? Então, vamos começar a ler a carta de Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Colossos era uma cidade junto com Colossos, assim, tipo um aglomerado de cidades, tinha Laodiceia e Herápolis. São cidades. A Laodiceia é uma das onde tem uma das igrejas que vai falar lá no Apocalipse, fala dessa igreja, fala da igreja de Pérgamo, de Efésios, de Laodiceia, tá? E o que tem a ver nessa história? Eles tiveram um pouco, mais ou menos nessa época, nessa geração, eles tiveram terremotos muito sérios, né? Eles, assim, praticamente desmontou a cidade, tá? E começou a abrir uma fenda, pelo que eu li na história, né? Começou a abrir uma fenda, e essa fenda ia engolir toda a cidade. E esse buraco, essa cratera que foi abrindo por causa do terremoto, parou e não entrou a cidade. Então, eles começaram a falar que foi o anjo, começaram a fazer uma mistura de... né, misturando religiões e falando que foi o anjo que parou, que e tal. Bom, a partir disso começaram a fazer adoração de anjos. Lembra que no livro de Judas fala que eles estavam adorando anjos, que ele estava repreendendo o povo por causa disso? Então, aqui em Colossenses era exatamente essa situação. Eles estavam numa situação em que eles começaram, estavam fazendo essa adoração de anjos por causa desse terremoto e tal. A cidade não foi destruída por muito tempo, mas depois, eu acho que foram, sei lá, quase 1000 anos depois, veio outro terremoto e destruiu totalmente. Hoje só tem um restinho lá de colunas, de coisa assim, tá? Uma outra coisa é que, provavelmente, pelas outras cartas, Paulo não chegou a visitar Colossos, né? Ele só se comunicava com eles, e provavelmente Timóteo foi quem redigiu a carta para Paulo. Tem algumas coisas que indicam que Paulo ficou com algum problema na vista, né? Porque no livro de Gálatas fala que ele estava escrevendo de próprio punho, por isso que as letras estavam muito grandes. Então, aquele episódio de quando Paulo caiu do cavalo, que ele estava no caminho, que Jesus apareceu para ele, e aí ele ficou cego, parece que aquilo ali
ficou como uma marca nos olhos dele, né? Talvez seja isso o espinho na carne que ele fala, que ele pediu para Deus tirar e tal, né? Mas Deus falou que era na fraqueza dele que Deus seria glorificado, né? Então, ele começa então a carta no versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, provavelmente, esse Epáfras, tá, foi quem originalmente chegou lá nessa cidade de Colossos e começou a falar do Evangelho. E aí, conforme as pessoas foram crendo e foram aceitando e foram mudando a vida deles, então Epáfras deve ter ido até Paulo para encontrar com ele e passou o relatório sobre o que estava acontecendo em Colossos. Tá? É mais ou menos a circunstância que foi escrita a carta. Tá? Bom, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, aqui a gente tem, de novo, aqueles termos que identificam que o que ele está falando, o que Deus fez por nós, está acima do que qualquer coisa que algum ser humano possa fazer. Porque, veja, ele está falando, sejam cheios do pleno conhecimento. Eu posso estudar várias matérias, né? Eu posso estudar alguma coisa que alguém me ensina, como eu posso estudar sozinha, mas ter um pleno conhecimento, eu acho que para eu ter um pleno conhecimento, eu vou ter que ter a informação na literatura, informação de pessoas que fizeram a crítica daquilo e a minha experiência pessoal, né? É o que eu entendo como pleno conhecimento. Agora, ele está orando, pedindo para que aquelas pessoas estejam cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, lembra que começa o ministério de reconciliação por causa da inimizade? Certo? Então, se eu tenho alguém que eu briguei, eu tinha um relacionamento e eu briguei com essa pessoa, tá? Eu tenho que entender qual é a vontade dessa pessoa para poder fazer uma reconciliação, tá? Vamos supor que eu tenho um contrato, certo? Aí eu quebrei esse contrato. De repente eu não li o contrato, eu não sabia de algumas cláusulas e quando eu quebrei o contrato veio algum cobrador ou veio algum advogado, né, tirar satisfação. Por quê? Que eu quebrei o contrato. Eu falei, opa, eu tenho que saber qual é a vontade. O que está escrito nesse contrato? Então, é aí que eu vou ter o conhecimento, vamos dizer, em termos escritos, do que era o contrato, para poder fazer uma reconciliação. Tá? Então, vamos colocando isso na nossa mente. Por quê? Porque senão ficam só palavras soltas, fica só um texto muito, muito bonito e tal. Não, tem que deixar esse texto entrar em você, para que nós também sejamos cheios do pleno conhecimento, ou seja, um conhecimento de experiência, um conhecimento de crítica, um conhecimento de estudo, certo? Cheios desse pleno conhecimento do quê? Da vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, certo? Ele é um pai bom, Deus é muito bom. Então, do pleno conhecimento da vontade de Deus,
com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, nós estamos usando o nosso entendimento, a nossa memória, o nosso raciocínio, tá? Mas é também espiritual, certo? Então, não é só uma coisa que eu entendo intelectualmente, mas também espiritualmente. Versículo 10. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ok, então vou voltar um pouquinho. Para que eu preciso desse pleno conhecimento? Com sabedoria e entendimento. Para que a minha vida seja transformada. Eu tenho uma vida de maneira digna do Senhor. Tá? E tem uma coisa que vai falar um pouquinho mais para frente, é que através de Cristo é que nós recebemos essa dignidade, recebemos através dele, porque por nós mesmos nós não somos dignos, certo? Então, em tudo possa, sabendo, conhecendo a vontade de Deus, aí nós podemos agradá-lo, agradando a Deus. Vamos pensar como que a gente pode agradar aquele amigo que nós ficamos com problema, certo? Tem que saber o que foi que nós ofendemos para ter esse conhecimento da vontade dele para a gente poder reconciliar. Então, em tudo possam agradá-lo e, olha só que interessante, vamos estar frutificando em toda boa obra. Então, uma transformação de vida vai trazer frutos, certo? Esses frutos vão, continuando, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Só um parênteses aqui para a gente poder voltar. Segura aí no Colossenses e vamos lá em Gênesis, tá? Onde fala da queda, certo? É Gênesis 3. Olha que interessante. Vocês devem lembrar da história, né? Adão e Eva estão no paraíso, vem a serpente, começa a bater papo com Eva, né? Adão não estava junto com ela para proteger, para ensinar ela alguma coisa em relação ao relacionamento com Deus, deixou ela ali meio à vontade demais, tal, e ela vai conversando e tal. Bom, vamos ver ali, Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, não era nutrição, ela queria conhecimento, discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha que interessante o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram. Tá? Os olhos dos dois se abriram. E olha o que foi que eles tiveram discernimento. Perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, antes de desobedecer a Deus, antes deles comerem desse fruto, serem enganados pela serpente e tudo mais, eles não sabiam que eles estavam nus. E eles estavam cobertos com a glória de Deus. E essa glória de Deus, eles estavam sendo revestidos de luz. Eles não podiam ver, eles não viam a nudez. Certo? Olha que interessante. Então, no momento que peca, abriram os olhos, perderam, vamos dizer, a proteção espiritual que eles tinham e perceberam que estavam nus. Tá? Aí Deus pergunta para eles onde eles estão. Eles falam, nós nos escondemos porque nós estávamos nus. E Deus pergunta, como é que vocês sabem que vocês estavam nus?
tá? Então, o discernimento mostrou para eles, eles desobedeceram, foram pegar esse discernimento e descobriram o quê? Que eles não eram cheios de glória, eles tinham o corpo humano, igual os animais. E aquilo que eles eram revestidos de glória, eles perderam, tá? Agora vão lá de novo para Colossenses para pegar esse ponto aqui. Ok. Então, no versículo 12, tá? Então, Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Tá? A nudez deixa-nos indignos. Então, você está com o seu pecado aparente, certo? Então, o que é a herança? A herança que nós santos, né? Nós que estamos cobertos pelo sangue de Cristo, qual é a herança que nós recebemos? Nós recebemos parte do reino da luz. Calma que vai ficar mais claro. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Tá? Então, fisicamente, a percepção, né? Como que os neurônios estão enxergando, fazendo você enxergar, estimulando ali as sinapses para você enxergar, certo? A percepção tinha mudado. Quando caíram no pecado, na desobediência, o discernimento deles foi o quê? Eles mudaram a percepção. Eles pararam de ter aquela cobertura de glória que eles tinham, certo? E é isso que Deus vai estar restaurando com o quê? Com um novo corpo que nós vamos herdar. Por isso que está falando de herança no reino da luz. Tá? É uma herança. Lembra que quando Jesus ressuscitou e as Marias vão até lá, o sepulcro e tudo mais, eles viram que homens com roupas cheias de luz, né? Quando descreve os anjos, falou, eles eram cheios de luz, certo? Então, por isso que está falando, são várias, vamos dizer, seres diferentes que são partes do reino da luz. Tá? Por quê? Com o pecado nós caímos debaixo do domínio das trevas. Não somos das trevas, mas as trevas têm domínio sobre nós até que Deus nos transporta para o reino do seu Filho amado. Tá? Então, agora vamos para a descrição de quem é Cristo. Eu não sei quem é Cristo. Quem que é Cristo? Tá? Como que eu posso saber quem ele é? Então, vamos ler a descrição dele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu.
Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ok, vamos entender um pouquinho qual que é essa descrição de Cristo, tá? Imagina o seguinte, imagina que o universo, com várias galáxias, tem lá o sistema solar pequenininho, e no sistema solar tem um planetinha azul, né? Um planetinha água, que se chama Terra, certo? Então tá ali aquele planetinha pequenininho. Vamos dizer que eu queira fazer uma decoração numa sala ou numa casa, tá? Vamos dizer que a decoração seja para uma criança de 7 anos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o tamanho da criança, a altura, o peso, como que ela dobra a perna, o tamanho da perna em relação, né, ao corpo, para saber qual é a altura do banquinho que ela vai sentar, qual é a altura do teto, certo? Porque eu estou criando para uma criança, tá? Se eu for fazer uma decoração para um adulto, né? Na minha casa, todo mundo muito alto, todo mundo por volta de 2 metros de altura, né? Então, não pode ser qualquer lugar, porque se o teto for meio baixo, fica todo mundo meio sufocado. Então, tem que ter um teto mais alto, todo o sofá tem que ser um pouco mais alto, mais longo, o lugar de sentar. Por quê? Porque senão fica muito curto e desconfortável. Então, tudo que eu vou colocar na casa, eu vou colocar conforme o tamanho das pessoas, que é a ergonometria, né? Eu vou ver como que é o corpo e fazer de acordo com o tamanho desse corpo, certo? Em arquitetura, muitas vezes você tem assim uns bonequinhos, né? Eu não sei se você já viram, de madeira, para você fazer os experimentos das posições e tudo mais, para você ver se o que você está fazendo em termos de proporção está de acordo com aquela pessoa que vai habitar ali dentro, certo? A mesma coisa uma roupa. Eu vou fazer uma roupa, eu quero saber as dimensões da pessoa, certo? Senão, eu vou pegar uma roupa muito comprida para uma pessoa que é pequena, ou então uma roupa muito curta para uma pessoa que é alta, certo? Então, de acordo com o tamanho da pessoa, as dimensões dessa pessoa, é que eu vou construir o ambiente em que ela vai viver, certo? Então, imagine isso. Cristo estava na criação do universo. Aí Deus falou assim, agora nós vamos criar o planeta Água, que nós vamos chamar de Terra, certo? O que ele vai fazer? Ele coloca Cristo do tamanho de um homem dentro do planeta para fazer a medida da Terra. Olha ali. Cristo, né? No versículo 15, é a imagem do Deus invisível. Deus não podia, ele mesmo que criou e está criando planetas, e toda hora tem coisas novas, né, no universo, ele não podia se esvaziar para virar uma coisa minúscula dentro de um planetinha azul, certo? Então, ele colocou Cristo ali, que é a imagem dele, a imagem do Deus invisível. O primogênito, o que foi gerado primeiro de toda a criação. Então, primeiro ele gerou a Cristo, para, a partir de Cristo, ter o tamanho das coisas que ele queria. Está fazendo sentido? Olha só, o versículo 16. Pois nele, em quem? Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Então, a medida é a partir de Cristo. Pena que eu não tenho meu bonequinho aqui, senão eu mostrar para vocês, né? Sabe um bonequinho de madeira para você fazer as medidas? Então, pegou Cristo e a partir dele começou a fazer todas as coisas. Ele é o primogênito. Foi gerado primeiro de toda a criação. Então, toda a criação depende da dimensão de Cristo, certo? Nele, em Cristo, foram criadas
todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis para nós e as invisíveis. Para Deus não é invisível, ele sabe muito bem o que está lá. Sejam tronos, soberanias, poderes, que pode ser governos, né? Autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não tem como, vai convergir tudo em Cristo. Isso, esse é o homenzinho. Não sei se dá para... Não, teria que mostrar aí para vocês. Depois a gente mostra aí o homenzinho de arquitetura para vocês saberem. É um modelo, não é um modelo. Ele vai convergir tudo nele, a partir dele, o primogênito. Ele vai criar, tá? E a partir dele vai voltar tudo para ele, vai convergir tudo. Então, versículo 17. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, os planetas, as órbitas, a força, o equilíbrio dos planetas, a Lua, o equilíbrio que existe de estações, de tempo, estão em quem? Só se sustenta através de Cristo. Por quê? Ele é o primogênito, ele foi criado primeiro. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que nós já temos falado, né? É o princípio, é o início, né? E o primogênito dentre os mortos. O que ele quer dizer, o primogênito dentre os mortos? Ele foi gerado de novo depois da morte. Então, ele tem um corpo diferente, que é o quê? Ele tem a supremacia nesse corpo. Tá? Então, porque ele tem esse corpo glorioso, diferente do corpo de Adão antes de cair. Tá? É um corpo diferente. Por quê? Porque está gerado nele primeiro. Talvez seja até similar, não sei, né? A gente teria que estar estudando um pouquinho mais para entender isso aí. Mas ele tem a supremacia, ele está acima de todos, tá? Então, ele está acima por quê? Porque ele é o inicial, é o princípio, e o primeiro a ser gerado depois da morte. Pois foi do agrado de Deus. Lembra que a gente está procurando a vontade de Deus? Tá? E em tudo possam agradá-lo? Então, agora entra a palavra aqui. Foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude. Então, agora, dá mais ainda para nós vermos que não depende de nós, certo? Deus criou isso dessa forma, para que tudo fosse plenamente gerado e revertido de volta para Cristo. Então, versículo 20. Por meio dele, de Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas. A palavra reconciliar que a gente está procurando. Tanto as que estão na terra, ele reconcilia, estava em inimizade, ele reconcilia o que está na terra, ele reconcilia o que estão nos céus, fazendo o quê? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz, que a justificação é pelo sangue. Tá? Então, este é o evangelho que Paulo se tornou ministro. É esse evangelho, são essas boas novas que ele prega. Então, agora, só para a gente terminar o capítulo 1, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Lembra que ele provavelmente escreveu da cadeia, né? Ele estava preso. Imagina, olha que boas novas ele está trazendo. E ele foi preso por causa dessa mensagem. Não dá nem para acreditar, né? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Se Cristo, que é a cabeça, né? Ele sofreu tortura, foi crucificado, então Paulo está considerando ele como corpo, que ele está continuando, né? O que resta das aflições. Tá? O que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída,
de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério esteve oculto, ou seja, eu não sabia antes, né? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Por que que era o mistério? Porque durante a lei, o tempo em que eles tinham que obedecer à lei, eles obedeciam porque eles tinham que obedecer, eles não entendiam exatamente o que aquilo era, o que aquilo acarretava no mundo espiritual, né? O povo seguia, por quê? Porque tinha resultado bom. Se eles obedecessem, eles eram abençoados. Se eles desobedecessem, caíam pragas, caíam doenças. Lembra que a gente chegou a ler isso daí? Então, para eles não entendiam, estava oculto, estava escondido para eles, né? Então, agora, aquilo que estava escondido, agora está revelado através da ressurreição de Cristo, começa a ser revelado, né? Mas que agora foi manifesto a seus santos. Versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, além de tudo, em que essa lei, que era super complicada de ser cumprida, ia ser estendido isso para os gentios, para povos de todo mundo. Tá? Por quê? Porque Deus quis estar ali, ó. Ele quis, vontade de Deus, ele quis, pronto. Ele que está criando, né? E aí, essa gloriosa riqueza desse mistério é revelado também aos gentios. Versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Bom, como que eu posso ser perfeito? A gente não é perfeito, né? Então, como que nós podemos ser perfeitos? Como é que nós podemos sermos apresentados perfeito? Porque quando Deus olha para nós, ele não está olhando para nós, ele está olhando para a imagem de Cristo que está na nossa frente. Lembra que Adão e Eva estavam revestidos de uma glória, de um glow, eu não sei, alguma coisa assim, que depois caiu? Então, agora nós estamos revestidos de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele não olha o nosso pecado, ele olha Cristo em nós. Certo? Então, quando nós falamos que o tamanho de Cristo para medir todo o universo, medir os planetas, fazer todo esse equilíbrio nas constelações, nas galáxias, tudo mais, a partir de Cristo, porque ele foi o primogênito, ele foi o primeiro a ser gerado, então, a partir do tamanho dele é que foram feitas as outras coisas, certo? Certo? Então, aqui faz mais sentido isso, ó. Com toda a sabedoria, porque, inclusive, toda vez que vão estudando os planetas, ou a inclinação, como é que vai mudando a inclinação dos planetas e tudo mais, eles falam assim, é impossível ser por acaso, porque existe uma sabedoria, uma harmonia que vai desde as constelações, desde tudo que acontece no céu, que é escrito no céu, para que nós, do nosso tamanho, pudéssemos enxergar até a salvação. Ele fala que é o proto-evangelismo, antes de ser escrito qualquer coisa. Se você olhar para o céu, o próprio céu manifesta a glória de Deus e você consegue ver Deus se revelando através do céu para você. Tá? Então, apresentamos todo o homem perfeito em Cristo. Então, perfeito, porque nós temos Cristo na nossa frente, entre Deus e nós, tá? E para isso eu me esforço lutando conforme a sua força, conforme a força que Cristo me deu, que atua poderosamente em mim. Poderosamente em nós como? Através do Espírito Santo, tá?
Então, essa mensagem de reconciliação está muito acima do que qualquer povo pudesse ver, que eles foram livres de um terremoto, foram livres disso ou daquilo. Nós estamos sendo livres não de uma catástrofe, nós estamos sendo livres de uma fatalidade espiritual que é viver em trevas, porque nós estávamos debaixo do domínio das trevas, certo? E ele nos resgatou para o reino da luz. Então, essa mensagem de reconciliação, essa mensagem de que nós estamos sendo transportados e já estamos debaixo da imagem de Cristo, debaixo dessa glória de Cristo, então, essa é a melhor mensagem que a gente pode ter. Essa é a melhor esperança que nós podemos ter. Por mais que nós possamos ver que cada hora tem uma notícia mais assim absurda do que a outra, e isso nos assusta muito, acima de tudo. Lembra quem Cristo é. Foi tudo feito, por mais que você ouça absurdos no Netflix, falando palavrões em nome de Jesus e fazendo todo tipo de zombaria e tudo mais, Deus está vendo o que eles estão fazendo. E Deus está vendo a ignorância que é. Tá? Mas o Cristo verdadeiro é o primogênito da criação do universo, certo? Então, se as pessoas estão em inimizade, querendo andar em trevas, uma hora pode ser que eles possam ver a luz, eu não sei, mas o nosso caminho é nós entendermos quem Cristo é, recebermos essa verdade dentro de nós, ok? Por isso que eu gosto muito desse capítulo, tá? Eu vou abrir o microfone, tá bom?